Meu nome é Soraya Brito, eu sou do IFBA, né, Instituto Federal da Bahia. Sou formada pela UFBA, mestrado, graduação. E esse artigo é fruto de uma problematização da minha dissertação. Foi o foco mais emergente aí. Então, o mestrado foi pela UFBA e a área de concentração é essência política. Né? O título do trabalho é a prática participativa democrática reconfigurando a identidade política da juventude do país. Bem, na dissertação, eu estudei duas organizações, aqui, né, o CRIA e o MOC. A partir desde a graduação, eu trabalho com a questão da cidadania e da participação. A problematização veio da questão de que o uso do termo cidadania virou algo, né, aplicável e aplicado a vários contextos, fazendo vários usos específicos, como também participação. A participação é desde o engajamento político, como também arrecadar alimento, então, donativo, tudo isso engloba a participação. Então, o objetivo era identificar em organizações não governamentais, diferente do bloco de Patrícia, né, que analisou as políticas públicas do governo mesmo. Aqui eu fui para as organizações não governamentais com programas voltados para a formação cidadã da juventude, né? Para verificar quais são os conteúdos, quais são as estratégias de atuação para esses jovens. Né? Todos essas duas organizações, elas iniciam esse processo de formação para a cidadania antes, né, desse processo de uma constituição mais focada para a juventude. Aqui, na década de 90, eu vou situar um pouco rapidamente, só para a gente entender um pouco. O CRIA, ele é o Centro de Referência Integral para Adolescentes, é uma ONG que surge na década de 90, 95, em Salvador, né, é urbano, trabalhando com jovens da periferia e classe média também, com viés artístico, ou seja, um caminho para a mobilização, para a sensibilização e para a atuação é a arte. Né? Então, há uma formação voltada para assim, o envolvimento com as questões políticas, os conselhos e tal, mas utilizando de ferramenta a arte, né? Especificamente mais o teatro. E o MOC, o Movimento de Organização Comunitária, é uma instituição que emerge na década de 70, frente a esse contexto, a partir da teologia da libertação. Então, o MOC, enquanto instituição, ela tem um histórico diferente da luta pela democratização, né? Surge no semiárido e o foco do MOC são jovens rurais, digamos assim, da região do Cisal da Bahia, né, que é a região semiárida. Então, eu fui verificar tanto no discurso e na prática da organização, como esses jovens absorvem e atuam dentro desses projetos de formação cidadã. Não dá tempo aqui para eu destrinchar esse desenvolvimento, mas eu fiz um comparativo, tanto pontuando a questão da estratégia utilizada, enquanto CRIA, ele vai no viés das artes, e diferente do que Patrícia e Otávio falou aqui, o MOV, ele vai fazer a formação cidadã, estimulando principalmente o conhecimento das leis e das políticas públicas, como também engajamento em instituições tradicionais de atuação política. Então, até não dá para comentar, mas aqui o CRIA, ele observa como o instrumento artístico como fator de mobilização é desprezado, é colocado como verde jovem, mobiliza, mas uma coisa pontual. Então, a busca de estar ocupando os espaços das esferas de decisões, de deliberação, tinha uma certa resistência a esse tipo de instrumento,
E o MOC, inclusive na sua fala, ainda fala dos adolescentes, dos jovens também, acha a arte legal e tal, mas não como instrumento político. Né? Então, tanto que eu coloquei aqui a arte, participação política e identidade, e a política hard, que aqui esses jovens, eles, a gente vai entender aí onde entra a identidade, né? Por meios institucionalizados mesmo de atuação, e aí eu botei chamei de política hard, porque eles estão institucionalizados. E aí onde entra a questão da identidade. E aí o trabalho, ele volta, o meu trabalho não focou em identidade, mas ao longo do processo eu vi como isso era forte. E chamou a atenção a questão justamente pelos jovens formados pelo MOC optarem pelo caminho hard de atuação no sentido político mesmo. O trabalho ficou tendencioso, né, desigual mesmo com essa juventude que chamou a atenção para a gente entender por que é a questão da identidade. A formação dessa identidade política ela se dá nas duas juventudes aqui entendida, com tudo que todo mundo já falou da ideia de juventude, pontuando todas as diferenciações e especificidades. Como a identidade. E o que é que tem aqui no semiárido, no MOC, que chama tanta atenção? A realidade rural e urbana está dada, as condições, né, a gente conhece, e como é que esse jovem rural ele vai emergir enquanto um sujeito político com demandas específicas, né, que tem a voz e voto. O caminho no meio rural é justamente o caminho da institucionalização. Né? Como é que eu vou, dentro de um processo de políticas públicas, fazer as políticas públicas, a partir do meu olhar, tem uma questão que eu vou passar para a Patrícia. Quem faz as políticas públicas para o governo? Né? Então, como é que eu vou ter espaços para eu ter voz e levar a minha demanda? Né? Então, quais são os pontos de problematização no processo de participação política dessa juventude? Ficar isso aí, né, que é a Caixa traz, que é justamente as condições do urbano no semiárido, né? Eu vou ficar ou vou embora também em busca de outras coisas, né? Então, essa questão emerge aí de que já é consciente, a gente vê nas falas, que o sair e para a cidade não é legal, o ficar é complicado, mas o que é que a gente vai fazer? Então, essa opção pelo ficar, esse ficar não pode ser o ficar com as condições atuais, vai ter que ser um ficar diferente, né? Então, esse engajamento político vai ser instrumento para fazer essa diferença. A hierarquia social, tanto em casa quanto nas instituições, fortemente os sindicatos rurais, né? Que as lideranças tradicionais, quando a juventude emerge enquanto um sujeito, né? Liderança com poder, também resiste, vão tomar nossos espaços aqui, esses jovens. A invisibilidade de suas demandas, como a Patrícia falou aqui, implementam políticas gerais que também abarcam os jovens, mas não são as especificidades dessa juventude, né? E o tensionamento das relações de poder, tanto nas instituições tradicionais, como os sindicatos principalmente, quanto também no poder local. Porque a relação direta entre prefeito e vereador, a gente sabe que nas cidades pequenas, na cidade autônoma, muito mais pouco a pouco, e a juventude emergindo como sujeito político importante, que agrega, que mobiliza, passa a ser um fator primordial aí no poder local para ser elemento de negociação. Os jovens desses locais passaram a ser vistos como aglutinadores, mobilizadores. Né? E quais foram as estratégias utilizadas por esses jovens? Né? Lembrando que o MOC, juntamente com a igreja e outras instituições locais, fizeram um programa imenso de formação para a cidadania intensa e uma formação mesmo focada nessa política hard mesmo. Por quê? Quais são as estratégias? Conquista de espaços
deu a partir da autoafirmação como jovem. Então, nós homens temos demandas específicas, que se deu a partir da formação. A busca da legitimidade social e política. Né? Então, eu tenho voz, eu posso falar, e a formalização dos espaços organizados. O que é isso aqui? São 22 municípios que o MOC atua nessa formação, e com a implementação das secretarias e do conselho, foi estimulada a formação dos coletivos da juventude, que é o coletivo da participação social. E se formou, como são 22 municípios, formaram-se mais ou menos uns 10, 12 coletivos, agregando aí dois municípios de coletivo só, tem uma coordenação, a presidência geral, do semiárido e tal. E cada coletivo, para ter espaço e ter voto, eles buscam a identidade jurídica mesmo, todo o processo burocrático, institucionalizado, para ter espaço para voto e voz, né, nas plenárias e tal. Então, a formalização desses espaços institucionalizados é fundamental nesse processo. Né? Então, para concluir, a juventude rural tem suas especificidades, né? Mas a formalização da identidade jurídica é a estratégia para obter a voz nos processos deliberativos. Então, o que marcou essa questão da identidade? A gente sabe que no meio, no interior, a gente tem a sede e tem o rural, né? Só que aqui a gente não vê tanto essa diferenciação. Obviamente tem conflitos, tem disputa de poder entre esses jovens, mas o que se destaca é como esses coletivos começaram a agregar esses jovens a partir do momento que eles se reconheceram enquanto um sujeito específico, que é o jovem. Eu não sou sindicalizada rural, são também, mas eu não sou isso só. Eu não sou. Tem a questão também com crédito rural, agora tem um crédito rural para o jovem, a partir também de toda uma luta. Então, você começa a partir dessa mobilização, dessa organização e dessa atuação, você se identificar, se reconhecer nesse processo. E a participação política, aí é a participação política mesmo, se constituiu aí nesse processo como um elemento de autoestima mesmo para esses jovens. Por quê? Porque antes eles não eram nada. Nessa hierarquia de poder, ser jovem é ser jovem, você fica ali independendo, você não é ninguém. Né? Você ajuda na família, você é o jovem, você não é o ator principal. E isso fez um processo de autoafirmação, tanto frente às estruturas de poder local, quanto também frente também a questão do urbano. Então, os fóruns, eles participam muito desses fóruns de encontros, tanto de específicos da questão rural, como também dos coletivos, e nos depoimentos, eles mesmos dizem, gente, como a gente se tornou assim, sujeitos importantes, como a gente fala bem, como a gente sabe das coisas, tem esse conhecimento. E quando você sai e vai para reunir jovens do sul, sudeste, você tem um parâmetro para saber quem você é. Então, a partir da atuação política, se construiu assim essa identidade, esse pertencimento a essa categoria, né? Uma categoria aí específica. E aí, dentro da minha problematização da participação política em si, que é clássico, é evidente, essa questão de uma participação pouca, a juventude também considera pouco participativa. E aí tem toda uma discussão dentro da ciência política até em que medida realmente a participação é um elemento efetivo. Aí tem o institucionalismo, que é as instituições, grupos elitistas, que isso não existe, é só alegórico ali, mas enfim. E aí o Vanderlei Santos vai dizer que a participação